Olá, gente! Vamos falar do filme A Substância. Eu sou Stephanie Azevedo, advogada especialista em direito de família e dono do maior hospício da internet. Isso mesmo, se você é uma ex-louca, aqui é o seu lugar. Esse quadro é onde eu resumo um filme em até 10 minutos, tá? Vamos falar sobre A Substância, tá? E o que eu achei, lembrando que esses vídeos, esse quadro, tem muito spoiler, tá? Então, simplesmente vou contar todo o filme e vou falar o que eu achei do filme também. Mas se você não assistiu, volta aqui depois. Bom, A Substância, na hora que ele foi um filme muito aclamado e muita gente começou a ir vê-lo, né? Então, assim, as salas estavam esgotadas. E, assim, eu sinceramente achei que foi muito merecida essa fama, tá? Só que desde o começo, o filme ele foi lançado como um body horror. Body horror, tá, gente? Então, assim, já era, olha, é um terror. E é um terror de body horror. Significa o quê, gente? O que é isso? É um subgênero do terror que realmente são muitos efeitos práticos, tá? Então não vai ter CGI, vai ter tudo muito exposto ali. Então, em momento nenhum, o filme não foi vendido como terror. E o que eu achei muito bacana é que o filme ele manteve uma coerência muito legal do início ao fim. Por quê? Porque ele traz uma atriz, né? A atriz principal, que deu, na verdade, tanto a Demi Moore quanto a que faz, esqueci o nome dela, que faz ela a versão mais nova, né? As duas deram a alma ali no filme, as duas estão fantásticas no filme, tá? E o que acontece? Então ele traz a Demi Moore, que foi alguém que teve todo o seu glamour ali nos anos 80, 90, né? Ela era considerada uma das mulheres mais lindas, mais maravilhosas, né? E ela teve uma época de decadência, Demi Moore, né? Um tempo atrás, ela tava fora das telas e ela fez muitas alterações corporais, que muita gente tava falando que ela tava horrível, que ela tava completamente deformada, tanto é que ela depois passou para uma retirada, né, uma reversão dessas alterações corporais, e aí hoje ela tá bonita, eu acho ela muito bonita, né? Então, assim, traz já essa carga emocional da própria atriz, que viveu na pele esse etarismo, né? Como que é a mulher depois dos 40, 50 anos, o que começa a acontecer, como que fica essa busca incansável para voltar na juventude. Só que por mais que a gente tente voltar na juventude, a gente nunca vai conseguir aquela perfeição que a gente tinha lá, até porque o tempo passou e blá blá blá, então tem toda essa carga emocional dela. E aí a gente tem uma outra atriz que vem aí, que é uma atriz que traz toda essa sensualidade, né? Todo esse frescor, toda essa juventude, misturando com o oitentismo, né? Então, o filme, ele tem uma fotografia muito oitentista, mesmo que ele ocorra nos tempos atuais. Então, na hora que ele acontece, ele deixa claro que é uma distopia, porque a gente sabe que não existe aquela substância, mas é no tempo atual. Só que ele tá com aquela vibe anos 80. Então, o que eu senti é que o filme, ele acaba sendo realmente para abraçar a nossa geração, que tá com os 40, 50 anos. Por quê? Porque a gente iria se identificar muito com essa fotografia do filme, com essa ambientação do filme, até mesmo com a Demi Moore, que é uma atriz que a gente viu brilhar na época que a gente estava mais jovem. Então, é como se a gente fosse quase uma experiência imersiva, tá? E o filme, ele é terror. Então, não adianta a gente achar que num filme de terror vai ter uma coerência, principalmente um body horror, que ele vai ter uma coerência que a gente não vai precisar usar a suspensão de descrença. Todo filme de terror, principalmente os filmes de terror dos anos 80, que ele é muito o trash, ele é muito o gore ali, né? Não tem como falar que acontece o que aconteceu lá no Fred Krueger, no Jason. Não dá pra acontecer. Diferente de que se a gente pega um terror dos anos 2000, que a gente vai pegar ali, por exemplo, o Pânico, que realmente é uma coisa possível, né? Então a gente sai do surreal. Os anos 80, ele traz muito um horror surreal, enquanto os terrores atuais, eles já trazem mais um terror psicológico, um terror mais possível de acontecer, né? Uma decadência quase mais que emocional. Então, ele vive muito esse terror dos anos 80. Tanto é que o filme ele tem muitas referências. Ele é quase que uma homenagem para os cineastas dos anos 80, com os grandes filmes dos anos 80. A própria Substância mesmo, ela parece muito com o clássico lá do... não vou lembrar o nome dele. O que fez o primeiro filme de zumbi, né? Então é aquele líquido verde ali, esqueci completamente o nome dele. Então o filme ele é uma homenagem o tempo todo aos grandes filmes de terror dos anos 80, que é quando tá ambientado tudo ali. Então eu gostei muito, tá? Então quem gosta de filmes de terror, quem é dos anos 80, vai pegar muito essas referências. E aí, o desenrolar ele não é um filme muito falado, né? Então ele tem ele é muito mais performático mesmo, né?
Só que ele também, ele escancara um problema que, embora esse problema ele é desde sempre, ele acompanha nós mulheres, que ele é o etarismo, né? O quanto nós mulheres a gente não pode envelhecer em paz, o quanto a gente quer sempre a juventude, o quanto o nosso valor está linkado com a juventude. E eu gostei da narrativa da forma que traz, que tipo assim, deixa muito claro que se a juventude tivesse balanceada, né? Se tivesse ali realmente equilibrada com a velhice, né, com aquela idade mais madura, porque a Demi Moore, ela é uma mulher bonita, né, então ela é uma mulher bonita de 50, eu não sei quantos anos ela tem, 50, 60 anos, mas ela é uma mulher bonita, né, ela traz essa questão estética muito clara. Então, não tinha por que ela se esconder do jeito que ela estava se escondendo, por mais que ela estivesse decadente. Então, dava para ela viver uma vida muito boa, até porque no filme ela é uma mulher que faz academia, então ela é uma mulher muito ativa. Por que então, a partir do momento que ela tem essa versão mais nova dela, ela vai ter que se esconder? Então, se ela vivesse em harmonia com a versão mais nova, as duas iam ter o melhor dos dois mundos. Porque quando a gente chega nessa idade, a gente tem sabedoria. A gente pode não ter aquela jovialidade, mas a gente tem sabedoria que a gente não tem na época que a gente é jovem. Então todas as idades têm o lado bom e o lado ruim. Esses dias eu até li que você chegar à velhice significa que você viveu. Então é o melhor exemplo que realmente você viveu. Então, e é isso, gente. Só não vai chegar na velhice quem morreu. Então a gente tem que agradecer por chegarmos na velhice, né? E cabe a nós chegarmos bem. E cabe a nós chegarmos em paz com a nossa juventude. Porque se a gente envelhecer olhando pra trás, ai, mas lá eu era tão melhor, ai, mas aí eu não vivo nem lá nem cá, que é mais ou menos o que acontece no filme, né? De forma muito mais simbólica do que essa que eu tô falando, do que acontece diariamente, mas é porque foi realmente escrachado. Ele abraçou o surreal ali do terror oitentista, né? Pra trazer essa concepção do não equilíbrio, né? Então, de maneira muito simbólica, muito surreal, ele traz o quanto esse desequilíbrio vai impactar na sua velhice. Até porque não tem como impactar na sua juventude. Por que não tem como impactar na sua juventude? Porque a juventude já passou, né? Então, o fato de você ficar flertando sempre com o passado vai fazer o quê? Que você perca a possibilidade de ter uma boa vida no presente. Então, o passado é bonito, é lindo, eu tava na minha melhor forma, eu tava muito bem, eu tinha ali a vida inteira pela frente, mas agora eu tenho sabedoria. E a velhice, ela não tem que ser uma espera pela morte, ela não tem que ser mórbida a esse ponto de ser uma espera, né? Ela realmente continua sendo vida, né? Até o último dia, a sua vida pode ser vida, ela não tem que ser uma espera pro dia que você não vai estar aqui. Porque imagina, 60 anos, a expectativa de vida hoje tá 80, você ainda tem 20 anos pra viver, você vai ficar 20 anos esperando a morte, ou você vai ficar 20 anos lembrando como era legal quando você tinha 20 anos, né? Então eu acho que traz muita reflexão de forma muito literal ali na tela, né? Com o passado, com a juventude destruindo efetivamente a velhice, e o quanto mesmo sendo destruída pela juventude, a velhice continua flertando com essa possibilidade de ainda viver como era antes. E ali, do final, né, o último ato do filme, onde ele realmente vira um filme de terror bem escrachado, ele traz ali aí homenagens muito, porque até então são homenagens sutis, como, por exemplo, o Líquido Verde, que faz uma alusão ali ao primeiro filme de zumbi, esqueci o nome mesmo, gente, vai ficar pra depois, mas o Líquido Verde, então outras referências, até a roupa oitentista ali, bem no estilo daquele filme Footloose, que tem aquela música do Footloose. Então, assim, ele fica ali dando pequenas metalinguagens ao longo do filme, mas quando chega no último ato, ele é realmente escrachado, né? Ele abraça essa homenagem aos filmes dos anos 80, por exemplo, o Iluminado, né? Na Hora do Corredor, aquele banho de sangue, Carrie a Estranha, fica impossível você não lembrar de Carrie a Estranha na hora que a Sue Monstro ali fica sangrando em todo mundo, né? A Coisa, o final ele termina realmente como o filme A Coisa, né? Quem nunca assistiu aí no SBT, que passava 499 mil vezes, né? Stuff, até hoje eu lembro, que ficava com muita vontade de poder experimentar aquilo. Então, e aí ele descamba pra esse lado e realmente daí ele esquece de qualquer coerência, ele abraça ali esse surrealismo até meio sem significado, né? Porque daí ele tava vindo com essa narrativa bem significativa, por mais que simbólica, ali ele já larga e daí fica... Aí muita gente não gostou desse final e eu confesso que na hora que eu assisti, falei, o final
mas depois que eu digeri melhor, eu achei que foi realmente pra ser uma homenagem, né? Então eu acho que o último ato ele foi mais uma homenagem aos filmes de terror, porque o recado que eles tinham que dar, eles já tinham dado. E eles não queriam que fosse um recado que terminasse. Eles queriam realmente que a gente ficasse pensando naquilo por dia. Então eles jogam ali algo chocante, né? Algo que realmente vai ficar na nossa mente, que consequentemente a gente vai acabar pensando em toda a narrativa. Essa foi a minha sensação. E quem gosta de terror, principalmente dos anos 80, mesmo sendo algo completamente sem pé nem cabeça, como eram a maioria dos filmes dos anos 80, não que não tinha pé nem cabeça o filme, mas eram muito mais fantasiosas, né? Como eu falei, não eram coisas que poderiam acontecer, como é os Jogos Mortais, como é os filmes dos anos 2000, né? O Pânico, que são coisas que realmente podem acontecer ali, eram coisas que não podem, mais no âmbito da alegoria, né? Vai gostar daquele final. Por quê? Porque vai lembrar de todas aquelas referências, né? Então acaba sendo ali quase que uma homenagem à nossa época. Então eu gostei bastante. Se você não assistiu, assiste. Se você não gosta do terror, pode ser que você não goste, tá? Então porque realmente, pra quem é fã de filme de terror, ele significa muito, mas mesmo assim, se você não gosta de filme de terror, ele traz essa mensagem muito bem desenhada ali. E talvez você não goste tanto mais do último ato, tá? Mas é isso, gente. Eu acho que é isso. Eu gostei bastante aí. Eu acho que foi um dos melhores filmes de 2024. E gostei. Queria mais filmes nessa pegada. Com certeza eu iria assistir.